Olá, tudo bem? Os espíritos, ou supostos espíritos, como você preferir, mas vamos chamar de espíritos, os espíritos que se comunicam através dos médiuns ou canalizadores, eles só falam coisas que nós já conhecemos. Eu li o livro dos espíritos pela primeira vez aos 21 anos de idade, e eu achei na época isso tudo assim muito digno de credibilidade. Mais tarde, relendo o livro, ou mesmo estudando o livro, em cursos de educação mediúnica, em que eu atuei como monitor, eu achei muitas perguntas cansativas e algumas até desnecessárias, como quando Kardec insiste em tratar, por exemplo, da natureza da matéria. Mas, à primeira leitura, tudo me pareceu assim muito pertinente. É claro que aos 21 anos de idade, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Eu não sabia que os termos usados pelos espíritos eram termos em voga na época, como fluido, fluido vital, fluido universal. Eram termos já utilizados no magnetismo de Franz Mesmer, Mesmer. Lembrando que quando Kardec, até hoje não sei se é Mesmer ou Mesmer, acho que é Mesmer, né? Lembrando que quando Kardec se envolveu com os fenômenos que deram origem ao espiritismo, Kardec já era um magnetizador experiente. Professava, trabalhava com magnetismo há mais de 30 anos. A teoria reencarnacionista de Kardec, por favor, não me corrija dizendo que a reencarnação já era pregada pelos hindus e budistas há milênios. Eu estou me referindo à teoria reencarnacionista de acordo como ela é proposta e pregada por Kardec. Ela era muito propagada, na época de Kardec, pelos socialistas utópicos. Alguns temas abordados pela doutrina, como astronomia, por exemplo, hoje estão muito mais desenvolvidos do que naquela época. E as supostas informações dos espíritos são desmentidas categoricamente pela ciência. Um dos médiuns de Kardec, responsável, por exemplo, pelo capítulo 13 do livro A Gênese, esse capítulo se chama Uranografia Geral, é Flammarion, Camilo Flammarion. Era um conhecido autor de livros de ciência popular e astrônomo. Flammarion especulava sobre a possibilidade de vida em outros planetas, talvez com tanto entusiasmo quanto Carl Sagan, nos anos 80, 90, embora com muito menos informação, por causa da época, temos que contextualizar. Na segunda metade do século XIX, pouco se sabia dos planetas, além do seu tamanho e da sua posição. Eles apareciam aos telescópios, no máximo, como pontinhos de luz, glóbulos brilhantes com algumas manchinhas. Flammarion acompanhava, assim como seus colegas da época, acompanhava o escurecimento periódico das manchas de Marte e tentava explicar isso como sendo o crescimento sazonal da vegetação. Hoje sabemos que o escurecimento periódico das manchas de Marte se dá como resultado do transporte de poeira pelo vento. Mas a partir das suas observações, Flammarion, das suas observações e conclusões equivocadas, ele partiu para especulações sobre a avançada civilização sugerida pelos misteriosos canais, avistados por astrônomos cheios de imaginação, que se esforçavam para encontrar padrões precisos por trás dos borrões que eram oferecidos pelas suas lentes. Hoje se sabe que tudo isso é ilusão. Mas uma ilusão que ainda partia de uma base de observação. Só que em outros planetas não havia nem esse tipo de base de observação, nada que sugerisse qualquer teoria especulativa, e mesmo assim ele fantasiou sobre a possibilidade, por exemplo, de haver seres em Júpiter ou Mercúrio. As concepções pessoais de Flammarion influenciaram o espiritismo, para o espiritismo, a vida em outros planetas tornou-se um ponto fundamental da doutrina. A Terra seria apenas um entre inúmeros mundos habitados, nos quais os espíritos passam por um aprendizado, antes de poderem reencarnar em mundos mais avançados. Nós não podemos até hoje refutar de maneira cabal essa ideia de haver vida
em outros planetas no que se refere a planetas de outros sistemas solares, que os astrônomos ainda não podem observar em detalhes. Então não temos como refutar, como negar totalmente, cabalmente. Mas Kardec e seu amigo Flammarion, quando atuou como médium, e mais tarde Flammarion reconheceu mais tarde, deixou isso escrito, reconheceu que tudo saía da cabeça dele mesmo, e não de espírito nenhum. Mas ele e Kardec, eles tinham em mente, naquela época, a Lua, Marte, Vênus, Mercúrio e outros planetas sobre os quais hoje podemos ter, sim, nesses casos, certeza de que não existe vida da maneira como eles imaginavam. Kardec afirmou categoricamente no Livro dos Espíritos que todos os globos são habitados. Eu publiquei um vídeo nesse canal chamado Tem ou Não Tem Vida em Marte? Discordâncias entre Chico e Kardec. Trata especificamente disso, dos escritos dos dois a respeito desse tema. Você deve lembrar daquela famosa observação de Kardec no pé da página, né? Ele diz mais ou menos assim: segundo os espíritos de todos os mundos que compõem nosso sistema planetário, a Terra é dos que têm habitantes menos adiantados, física e moralmente. Marte estaria ainda abaixo, né? Sendo Júpiter superior em muito, em todos os respeitos. Flammarion, no capítulo 13 do livro A Gênese, quando ele ainda pensava que manifestava o espírito de Galileu Galilei, ele afirmou, por exemplo, que embora a face visível da Lua fosse deserta e inabitável, havia fluidos líquidos e gasosos que permitiam a vida na face oposta. Ele também disse que o anel de Saturno era sólido e que era um só, quando na verdade são muitos anéis, né, feitos de inúmeros fragmentos. Flammarion também ignorou os anéis que ainda não haviam sido descobertos em outros planetas. Ele disse que Júpiter tinha 4 satélites, porque era, né, o que se acreditava na época. Hoje se sabe que são pelo menos 60. Ele disse também que Marte não tinha nenhum satélite. Hoje nós sabemos que tem 2. Ele disse também que a Via Láctea era constituída de 30 milhões de estrelas. Hoje os cálculos andam ali em centenas de bilhões. E por aí vai. Levou aproximadamente 100 anos para que as suas fantasias fossem cabalmente desmentidas. Só na década de 60, as sondas puderam fotografar Marte de perto e revelar o lado oculto da Lua. Antes disso, médiuns famosos como Chico Xavier e Hercílio Mais, né, o famoso criador de Ramatiz, eles descreveram em detalhes, aliás, cheios de discordâncias entre si, mas descreveram com detalhes a vida em outros planetas do Sistema Solar. É o caso do livro de Ramatiz, A Vida no Planeta Marte, e o caso de Chico Xavier com aquele livro atribuído ao espírito da sua mãe, Maria João de Deus, se não me engano. O livro se chama Cartas de uma Morta. É o segundo livro publicado por Chico Xavier, que foi publicado em 1935, se não me engano. Chico descreveu Saturno com habitações de estilo gracioso, vegetação azulada e mares rosados, né? Marte teria oceanos, teria sistemas de canalização, vegetação avermelhada e poucas montanhas. Ele usa essa expressão assim, poucas montanhas. Além de ter homens, né, mais ou menos semelhantes aos nossos irmãos terrícolas, só que dotados de asas, né? Os louquinhos voavam lá. As sondas que foram enviadas a Marte não mostraram nada de oceanos, de canalização, de vegetação e muito menos homens dotados de asas. E, ironicamente, descobriram em Marte as maiores montanhas do Sistema Solar. Grande parte dos espíritas hoje, quando são confrontados com esse assunto, continuam sustentando que os supostos marcianos, saturninos e outros ETs realmente existem, mas não de uma maneira física, ó gente, né? Os oceanos, sistemas de canalização, tudo deve ser fluídico, então, né? Tudo invisível aos nossos olhos grosseiros. Não foi isso que o Chico escreveu, não adianta desdobrar, relê de novo lá, que tu vai ver que ele falou tudo direitinho. Isso me lembra, essa negação, esse espírito assim de teimosia, me lembra dos primórdios da sociedade Torre de Vigia, né?
que mais tarde deu origem às testemunhas de Jeová, que tinham tanta certeza de que Jesus voltaria que até marcaram a data. Todos esperaram e não aconteceu nada. Refizeram os cálculos e concluíram que tinham errado nos cálculos. Então estabeleceram nova data. Nada. Marcaram mais uma data. Nada aconteceu de novo. Mas acreditaram, ou pelo menos definiram, que Jesus voltou. Mas em espírito. Não dá para ver. Continuar defendendo que tem vida em Marte, só que não visível para nós terráqueos, não difere em nada de acreditar no inferno, por exemplo. Ninguém vê, mas tem quem acredite. O engraçado, sabe o que é? Engraçado é lembrar daquela famosa frase de Kardec, tão repetida pelos espíritas de todos os matizes, né? Aquela frase que está lá no primeiro capítulo do livro A Gênese. O Espiritismo jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrarem estar em erro acerca de um ponto, ele se modificará nesse ponto. Em biologia também os espíritos se enganaram, né? Aliás, não se enganaram, eles falaram de acordo com os conhecimentos da época e as especulações da época, assim como se faz hoje. Apenas para citar um exemplo. Na questão 46 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se ainda há seres, se ainda existem seres que nasçam espontaneamente. A resposta ali do suposto espírito respondedor, o espírito diz que sim. E responde mais ou menos assim: sois testemunhas todos os dias desse fenômeno. Os tecidos dos homens e dos animais não encerram os germes de uma multidão de vermes que aguardam para eclodir a fermentação pútrida necessária à sua existência? Na época em que esse livro foi publicado, um cientista poderia ter respondido que sim, né? A pergunta de Kardec poderia ter dito que sim, ou poderia ter respondido que esse ainda era um tema assim indefinido, controverso. Havia quem acreditasse naquela época no surgimento de vida a partir de fermentação pútrida, né? Para utilizar a mesma expressão usada pelo espírito, que aliás era o termo que se usava à época, fermentação pútrida. Nome feio, né? A primeira edição do Livro dos Espíritos é de 1857. A segunda edição, que é a versão que você conhece, que é utilizada nos centros espíritas, ela é de 1860. Um ano depois, 1861, Louis Pasteur, né, desmentiria os espíritos. Os vermes que parecem surgir da fermentação pútrida são oriundos de ovos de moscas. Eu publiquei um vídeo que se chama... Acho que se chama Espiritismo e Pentecostalismo têm a mesma origem. Me parece que é isso. Nesse vídeo eu trato dos primórdios das modernas comunicações com espíritos que começaram nos Estados Unidos em meio ao movimento do segundo reavivamento, em que tiveram origem muitas seitas e igrejas atuais, né? Como algumas igrejas pentecostais, da atualidade, bem conhecidas aqui no Brasil, e em que as revelações e comunicações com espíritos eram não só comuns, como eram muitas vezes bem aceitas. Um típico fruto dessa época é Ellen White, né? A profetisa fundadora dos Adventistas do Sétimo Dia. Ela disse, por exemplo, em 1846, ter sido transportada em espírito para Júpiter, que seria um mundo com 4 luas, onde a relva era de um verde vivo, os pássaros gorjeavam cânticos suaves e os habitantes se pareciam todos com Jesus. Essa parte eu achei legal, né? Porque, embora ali crescesse o fruto proibido, eles não o haviam comido, né? Eu prefiro a descrição do Chico Xavier, mais poética, né? Depois ela foi a Saturno com 7 luas, por coincidência, o mesmo número de satélites que os astrônomos conheciam na época, né? Hoje são pelo menos 60. E lá ela encontrou o profeta Enoque, que estaria morando em uma das cidades de Saturno, grande Enoque. O Joseph Smith, né, o fundador da Igreja dos Santos dos Últimos Dias, os Mormons. Minha mãe foi mormon por um pequeno período na juventude. O Joseph Smith afirmou em 1837 que a Lua era habitada por homens e mulheres, assim como na Terra, e que eles viviam até aproximadamente 1000 anos.
Eles tinham em torno de 2 metros de altura e se vestiam de maneira quase uniforme, num estilo bem semelhante ao dos Quakers. Uma seita da época, lembra da aveia Quaker? Na verdade não é Quaker, né? Quaker, meu filho. A teosofia, que teve como uma de suas fundadoras a Helena Blavatsky, que antes de fundar a teosofia se envolveu com o espiritismo, chegou a fundar um centro espírita. Também a teosofia também descreve com detalhes a vida em Vênus e Marte. Mas a teosofia fala mais sobre a criação da Terra e o seu passado desconhecido. E um exemplo é Lemúria, né? Hoje muito citada ao lado de Atlântida, como se fossem antigos continentes em que teria havido tecnologia muito avançada e onde surgiram os magos negros, né, que tanto nos atormentam hoje. Eu conheço um importante dirigente espírita, pessoa muito querida, né, que afirma que está na Terra há 25 mil anos e que seu primeiro habitat terráqueo foi Atlântida. Helena Blavatsky fala sobre o continente de Lemúria no livro Isis Sem Véu, que é de 1877. O engraçado é que esse continente surgiu como hipótese científica em 1864, portanto apenas 13 anos antes, né? Esse tema surgiu numa tentativa de explicar semelhanças geológicas entre a Índia e Madagascar. Lemúria teria sido um continente desaparecido, né, ao qual essas duas terras haviam pertencido, mas que na sua maior parte havia afundado. Alguns biólogos sugeriram que a espécie humana talvez houvesse evoluído nesse continente hipotético. Lemúria, supostamente, seria a pátria original dos primatas. Essa teoria surgiu para tentar explicar a dificuldade de encontrar fósseis daquilo que chamam de elo perdido, né? O elo perdido entre os grandes primatas e os seres humanos. Só que Blavatsky comprou essa ideia e transformou essa ideia em certeza doutrinária. Acontece que a tese se tornou obsoleta e caiu no completo esquecimento com a descoberta a partir de 1891 de fósseis pré-humanos na Ásia e a partir de 1924 de outros ainda mais antigos na África. Hoje, quando nós ouvimos falar em Lemúria, é sempre num contexto de espiritualidade avançada. Aliás, a própria ideia de continentes desaparecidos também, né? Desaparecidos por afundamento, né? Essa própria ideia, essa própria teoria ficou obsoleta a partir dos anos 60, quando começou a surgir o mapeamento, né, do fundo dos oceanos, né? E também pelo somatório de evidências sobre o lento deslocamento dos continentes. A partir daí ficou claro que Índia e Madagascar realmente estiveram unidas numa mesma porção de terra, o que explica as semelhanças geológicas. Mas o movimento das placas tectônicas levou a Índia a se separar há uns 88 milhões de anos e se mover até a sua atual localização no sul da Ásia. Eu nunca vi nenhuma comunicação de espírito, por exemplo, do espírito de Einstein, né, dando conta de um novo cálculo, uma nova teoria. Ou para pegar assim, um desencarnado mais recente, Stephen Hawking, né? Ou qualquer um que dissesse qualquer coisa, mas qualquer coisa que nós, pobres encarnados, ainda não sabemos. Eu já ouvi espíritas defenderem que André Luiz, por exemplo, que André Luiz adiantou descobertas da ciência, mas, por favor, se essas pessoas se dessem ao trabalho de pesquisarem artigos de revistas científicas da época, encontrariam essas teorias todas lá. Especulações científicas, tentativas de descobertas, né? Vamos lembrar que o Valdo Vieira, que era parceiro do Chico Xavier, o Valdo era médico, o Valdo tinha acesso a esse tipo de literatura. Outros menos exigentes se contentam com as cartas que Chico Xavier escrevia para as mães enlutadas, né? E dizia que eram dos filhos delas que tinham partido. Todas as cartas começavam com querida mãezinha. Mesmo que os filhos nunca tivessem chamado suas mães dessa maneira, eu nunca chamei minha mãe de querida mãezinha. Mas mesmo que eles nunca tivessem chamado elas dessa maneira, elas preferiam acreditar, e isso eu compreendo perfeitamente, imagina.
Eles gostam de repetir que os espíritos não estão à nossa disposição para nos informar, que isso é trabalho nosso. Eu concordo mesmo. Mas então por que escreveram uma doutrina e cheia de erros ainda por cima? Aliás, se eles não têm como função nos trazer nada de novo, para que serve a comunicação com eles? Para provar que eles existem, mas não provaram. Mas tudo bem, vamos pular essa parte. Kardec alterou algumas questões da primeira para a segunda edição do Livro dos Espíritos, algumas até muito importantes, e ao que parece, se preparava para fazer outros reparos na doutrina. Se ele tivesse vivido por mais tempo, certamente iria se render aos avanços da ciência, como ele fez quando Darwin publicou A Origem das Espécies, e aí Kardec alterou o Livro dos Espíritos. Isso demonstra comprometimento com a verdade por parte de Kardec. Mas e onde ficam os espíritos? Se nós temos que ficar corrigindo os erros deles, para que eles servem? Será que houve mesmo comunicação com espíritos? Muita força e paz para você.